E aí, fiel sofredor, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo certo. E vamos falar hoje sobre algumas notícias aí do nosso Corinthians, as últimas notícias atualizadas. Então, deixa o seu like aí, se inscreve no canal para ficar sempre por dentro dessas notícias do Corinthians, sempre atualizadas. Então, bora lá. Bom, galera, e vamos começar falando aí de um dos nomes que já foi cogitado no Corinthians há quase 6 meses atrás. Vamos falar um pouco aí de Marcinho. Bom, ele tem contrato até o fim deste ano com o Botafogo e o Botafogo parece não ter tanta intenção de renovar com o atleta. E um dos times, né, mais cogitados aí para que ele pudesse vir era o Corinthians. Bom, mas isso a gente ainda não tem certeza, são apenas especulações que devem ser confirmadas ou negadas nos próximos dias. O lateral direito Marcinho dificilmente vai permanecer no Botafogo e os próprios dirigentes admitiram que o jogador não quer nem negociar uma renovação com o clube carioca. O botafoguense tem 24 anos e se tornou profissional em 2016 com a camisa do próprio Botafogo. Ele chegou até mesmo a ser convocado para a seleção brasileira no clube carioca. O jogador ainda tem relação de amor e ódio com a torcida. Bom, e ele para vir para a lateral direita eu acho realmente um pouco complicado, né, mano? Já que a gente acertou finalmente os nossos laterais. E uma disputa ali não deve ser nada fácil. O Botafogo já até tentou no meio do ano tentar tirar algum jogador do Corinthians em troca do Marcinho, visando que ele pode assinar um pré-contrato já desde o meio do ano e sair de graça. O Botafogo tentou forçar uma negociação, que foi recusada pelo Corinthians muito inteligentemente. Mas ainda não se sabe se foi recusada porque não tinha interesse ou se foi recusada só para poder pegar o cara de graça no fim do ano. A gente vai ter que descobrir mesmo em 2021. Mas e aí, você acha que o Marcinho seria um bom reforço? Comenta aí. Bom, em meio a idas e vindas em reforços e especulações, um reforço é certo. Bom, estamos falando de Matheus Alexandre, que voltará a ter vínculo com o Corinthians a partir desta sexta-feira e a nova diretoria terá que definir seu futuro pela terceira vez desde que foi contratado. Bom, e por coincidência ele também é lateral direito. Com 21 anos estava emprestado à Ponte Preta. O mais engraçado é que é a mesma Ponte que vendeu para o Corinthians em abril de 2019 por R$800 mil, 50% dos direitos econômicos do atleta. Na época, o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves, que assumirá a presidência no dia 4, foi ele que fez todas essas partes de negociação. Após assinar o contrato de 4 anos e meio com o jogador até o fim de 2023, a diretoria do Corinthians manteve emprestado ao clube em que comprou até o fim de 2019. Tipo, qual o sentido? Você contrata um jogador e empresta justamente para o clube que você acabou de comprar. Não tem o mínimo sentido nisso. Bom, e agora, depois de todo esse tempo emprestado, ele retorna ao Corinthians e mais uma vez, como já foi dito, vai precisar que o Corinthians decida o que vai fazer com o jogador, já que comprou, pagou R$800 mil por 50% dos direitos econômicos, emprestou para o time que já era dono dele e o moleque não teve chance, não teve oportunidade, não jogou nem no Sub-23, nem no Sub-20, nem no Sub-nada. E agora tá aí, mais um reforço em que a gente vive falando que o Corinthians não tem dinheiro. Ah, cara, chega a ser engraçado. Fala que o Corinthians não tem dinheiro e faz uma negociação dessa. Ah, mas é 800 mil. Sim, mas não tem sentido algum essa negociação. E o Duílio Monteiro aí assume a presidência no dia 4, disso não é segredo, todo mundo já está cansado de ouvir isso. E ele tem 2 nomes confirmados para a sua gestão, não é para o time, não são 2 reforços. De certa forma são, mas é para a parte ali mais burocrática da equipe. Alessandro Nunes e Roberto de Andrade devem ser anunciados na próxima semana como dirigente de futebol e diretor de futebol, respectivamente. Já no clube há a expectativa pelo começo do trabalho. Embora nenhum fale publicamente sobre o assunto, o primeiro jogo do Corinthians será só no dia 13 contra o Fluminense. E conforme antecipado pelo Globo Esporte, o principal motivo que influenciou em muito o retorno de Roberto de Andrade é a ótima relação com o Duílio. Sua experiência, que já ocupou o cargo máximo do Corinthians entre 2015 e 2018 e dirigiu em 2010 e 2014, também foi levada em consideração para ser um dos escolhidos. E já outra novidade, também não é tanta novidade, já é velho de casa, campeão mundial pelo Corinthians, capitão, teve um papel fundamental aí também na última gestão, com o ex-presidente responsável pelas
diretos na negociação, né? O ex-jogador deve ter a função aí direta na relação com o elenco do dia a dia, no dia da delegação, essas paradas todas, coisa que atualmente é feito pelo Wilson. Bom, e agora vamos falar um pouco sobre o que todo mundo quer saber. Com toda certeza, a chance de você ter clicado nesse vídeo por conta desse cara é muito grande. E óbvio que a gente está falando de Pablo. Além das mudanças na diretoria, Duílio também age em conjunto para pensar em novas contratações para a próxima temporada. Mesmo com Gemerson, Gil, Bruno Mendes e Marlon no elenco, Pablo, campeão brasileiro e um monstro em 2017, entra na mira do Corinthians. A informação é do jornalista Jorge Nicola, que também noticiou o suposto interesse do Flamengo na negociação. O zagueiro que tem contrato com o Bordeaux até junho de 2021 já pode assinar um pré-contrato com qualquer time do mundo. Fernando César, empresário do jogador, disse que Pablo tem propostas para ficar no time francês e também em times da Europa. Em entrevista recente, o jogador disse que em caso retorne ao Brasil, o Corinthians seria a sua prioridade, visando toda a identificação que tinha com a torcida, também o bom momento vivido, e na sua saída ele garantiu que era um até logo, que ele não havia encerrado o seu ciclo no Corinthians ainda e que queria retornar. Não queria voltar ao Brasil em fim de carreira, queria voltar jogando bem, jogando no meu melhor nível. É uma coisa de se pensar para um futuro não tão distante. Eu já falei isso e com certeza minha primeira opção será o Corinthians, porque eu comecei uma história lá, mas foi curta. Eu tenho o sonho de jogar em um time grande da Europa, da Liga, ser campeão da Liga dos Campeões. Mas se não acontecer, Corinthians é minha primeira opção, disse em uma live ao meu timão. Por mais que a gente fique extremamente feliz com essas notícias, não dá pra gente ficar muito se apegando, porque a primeira opção sempre termina no impasse financeiro. Não querendo dizer que o cara é um mercenário ou não, mas a gente sabe que se ele pedir uma grana e o Corinthians não tiver a condição de pagar ou não quiser pagar esse valor, obrigatoriamente ele tem todo o direito de procurar um time, tanto no Brasil ou fora do Brasil, que tenha o interesse em pagar o que ele está pedindo, que seria aí, por exemplo, um caso do Flamengo. Então, o que a gente torce é para que, caso realmente essa hipótese aconteça, ele peça ou aceite um valor pago pelo Corinthians, que, meu amigo, já imaginou Gil e Pablo na zaga? Seria a zaga dos sonhos? Acredito que sim, pelo menos para muitos. E é isso aí, fiel sofredores, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, fico extremamente agradecido, conto com o seu apoio que é de extrema importância, se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa um like, envie também em grupos, envie aí para alguns amigos que também gostam do Corinthians e querem ficar sempre atualizados, manda lá, conto com o seu apoio mesmo, tamo junto e é nóis, vai Corinthians!